A maior fronteira internacional do mundo é a que divide Estados Unidos do Canadá. Cerca de 8.900 quilômetros de distância tem esta fronteira. Entre muro, rios, plantas, árvores, pedras, é a que divide. Isso mostra claramente a divisão que tem um estado do outro, uma política do outro, onde tem a divisão cultural e governamental. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês, família? Tudo bem? Mais um devocional diário da AD Holinés. E o tema de hoje do nosso devocional é Unindo as Nações. Justamente hoje, dia 2 de maio de 2025, o dia em que tentei tirar um visto para ir para uma dessas nações e o visto foi negado. Mas chega de conversa por aqui, não quero mais falar sobre isso. Eu quero falar hoje sobre o nosso devocional. Vamos para frente? Até porque, como seguidores de Jesus, nós temos a esperança em um tempo que haverá a união de todas as nações. Quando isso acontecerá? Quando estiver debaixo do reinado de Cristo. Pois o profeta Isaías, ele falou de um futuro quando o templo do Senhor será um templo para todas as nações, onde todos se ajuntarão para aprender de Deus. Que maravilha vai ser, não é verdade? Pois a Bíblia diz que Deus julgará as nações e haverá aí um tempo, um período de paz debaixo da mão do Todo-Poderoso. Imagine um mundo sem conflito, onde a paz alcançará a todos. Às vezes sabemos que Deus domina todas as coisas. E um dia a Bíblia Sagrada diz que todos os povos estarão debaixo de uma única bandeira. Que bandeira é esta? A bandeira do Senhor. A divisão do mundo inteiro, ela às vezes pesa e dói em nossos corações. Mas pensar em um dia em que o eterno Deus vai nos trazer paz, isso nos dá esperança. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar agora o capítulo 17 e 18 de 2 Crônicas. Agora Josafá, filho de Asa, ele foi o sucessor, de Asa, e Deus foi com Josafá. A Bíblia diz que Josafá, ele começou a servir a Deus. Josafá, diante disso, ele tirou todos os postes ídolos, tirou os deuses que não eram deuses, os postes ídolos que o povo adorava, tirou as estátuas daquela época, tirou o deus Azera, e fez uma grande reforma espiritual. Eu marquei aqui no meu rascunho que Josafá era um rei crente. A Bíblia diz que ele era querido pelo povo, querido por Deus. Ele se tornou um homem muito rico, presentes vinham para ele de todos os lugares, Ele reabriu a EBD na sua época. A Bíblia diz que ele levantou vários sacerdotes, deu para cada um deles o livro da lei e mandou espalhar por todo Judá para ensinar a palavra. Com isso veio o temor de todas as nações sobre Josafá, a ponto de que ninguém tentava guerrear contra eles. Até a Arábia, diz o texto bíblico, que mandava presente para eles, o rei árabe. A Bíblia diz também que a Síria mandava presente, que os filisteus também mandou presente para Josafá, porque ele ficou um homem querido. E ele não era querido pela carismática dele, não. Ele era querido porque ele buscava ao Senhor. Ele tinha o Senhor, seu Deus, como seu aliado. E por isso Deus lhe deu paz durante muitos anos. Eu sempre falo para os meus filhos, vocês não precisam de muita coisa. A única coisa que vocês precisam é de ter a Deus como Senhor e o dono da vida de vocês, como Senhor e Salvador. Quem tem a Deus, irmãos, como amigo, como seu lado, ele não erra. Ele tinha um exército muito grande. Eu coloquei aqui um cálculo. O exército dele tinha 1.160.000 soldados. Era um exército muito grande. Mais uma palavra daquela. Era grande para dedéu o exército que Deus havia confiado na mão de Josafá. E fora os seus comandantes, que eram homens honrados. E a Bíblia traz aí o nome de um deles, que chamava-se Amazias, filho de Zicri. Ele era um homem totalmente dedicado ao Senhor.
Vale a pena você ler 2 Crônicas, capítulo 17. Agora vamos para o capítulo 18 de 2 Crônicas. 2 Crônicas começa mostrando que houve uma aliança matrimonial, uma aliança de casamento entre Josafá com a família de Acabe. Aí eu coloquei aqui, ó, o que um laço, no meu rascunho aqui, né? O que um laço matrimonial pode causar em uma família. Josafá, um homem crente, servo de Deus. Acabe, um homem idólatra, que colocou a idolatria lá no meio do povo de Israel. Agora Josafá vem através dos laços do matrimônio, né, da sua família, e se une com Acabe. Eu fico olhando assim, meu Deus, o que um laço matrimonial pode fazer? Eu conheço pessoas que era firme, era forte na igreja, casou-se com alguém e essa pessoa só não desviou, só não enfraqueceu totalmente na fé por causa da misericórdia de Deus. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado especial com os relacionamentos, com o casamento, com o laço do matrimônio, que às vezes eu já vi algumas pessoas dizendo assim, a gente casa com ele e ganha ele depois para Jesus. Não ganha, não é assim. O apóstolo Paulo sempre aconselhou, dizendo que nós não podemos aceitar ou assumir um jugo desigual. Você, meu irmão, que estiver assistindo esse vídeo, cuidado. Se você estiver com um jogo aí, um namoro, um noivado, sei lá, ou marcado até para casamento, com uma pessoa ímpia que não serve a Deus, e você que serve a Deus, isso é jugo desigual. E se você veio para esse vídeo aqui, você não veio à toa, não. É Deus me usando para te orientar que você deve urgentemente parar e pensar na decisão que você vai tomar. Uma decisão errada levará a sua vida toda, como diz o nordestino, para o brejo. Então tenha cuidado. Mas vamos para frente. Aí a Bíblia diz que Josafá resolve visitar Acabe. Acabe faz uma churrascada lá, mata um monte de boi, um monte de gado e recebe Josafá. E quando Josafá vai lá, depois do almoço, depois da janta, aí tem uma proposta de Acabe. Acabe diz para Josafá, Josafá, eu preciso tomar Ramote de Gileade de volta. Você luta comigo? E Josafá disse, luto. E Josafá disse para Acabe, luto sim. O meu povo é o teu povo, os meus cavalos são teu cavalo, meus soldados são teus soldados, vamos para a luta. Mas só tem uma coisa, Josafá ainda continuava crente. Ele disse, não tem alguém que a gente possa consultar ao Senhor antes de ir para essa luta? E Acabe naquela hora disse, temos, chama aí os profetas. E chamou 450 profetas de Acabe ou de Baal. E os 450 profetas começaram a profetizar e dizer, vai Acabe, porque o Senhor te dará vitória, grande vai ser a vitória. Aí Josafá, como crente, desconfiou, crente do reteté. Não pode falar essa palavra de reteté não. Ai, pra lá. Aí, veja só, deixa esse comentário para lá, né? Aí o Josafá disse, não tem outra pessoa aqui que a gente possa consultar ao Senhor. Aí o rei Acabe disse, tem um profeta aí, mas não gosto dele não. Ele só fala contra mim, não fala nada ao meu favor, só fala contra mim. O nome dele é Micaías. Aí Josafá disse, não fala assim, manda chamá-lo. Aí mandou chamar Micaías. Micaías veio, e quando alguém chamou Micaías, disse para Micaías, olha, abra bem os teus olhos, porque lá tem um monte de profeta, todos estão dizendo que Acabe vai ser vencedor nessa batalha. Veja o que você vai falar. Aí o crente Micaías, profeta, disse, eu perante Deus, eu só vou falar aquilo que o Senhor meu Deus me disser. Aí a Bíblia diz que ele chega lá perante Acabe e Acabe pergunta, Micaías, posso subir e serei vitorioso se eu subir a Ramote de Gileade? E ele disse, vai Acabe, você vai ser vitorioso. Aí Acabe disse, fala a verdade, fala a verdade. Aí ele disse, pois é Acabe, Deus me mostrou em uma visão um grande exército espalhado pelo monte como ovelhas sem pastor. Aí Acabe disse, está vendo Josafá, ele só fala mal contra mim? Aí ele disse, olha rei Josafá, Deus fez com que um espírito de engano entrasse na boca dos teus profetas e profetizassem
para ti uma mentira, mas a desgraça já está preparada, você vai morrer. Aí Josafá, Acabe acha ruim, manda prender ele e diz, prenda-o, e dê a ele somente pão e água, até eu voltar. Aí ele disse, olha, rei Acabe, se tu voltar, o Senhor não falou comigo. Naquele momento, né, enquanto ele estava entregando essa profecia para Acabe, um jovem profeta que estava lá, do lado do rei Acabe, né, Zedequias, tinha feito um chifre, e tinha dito para Acabe, assim diz o Senhor, rei Acabe, assim como esse chifre, você vai ferir essa nação e vai ser grande a vitória. Aí a Bíblia diz que eles pegam com aquele mesmo chifre que ele tinha profetizado para Acabe, né, profetizado a mentira, ele chega, bate no rosto de Micaías e ainda diz um texto bíblico que ele fere Micaías com esse chifre. E Micaías disse, aí ele disse assim para Micaías, né? Por onde passou o Espírito do Senhor, porventura saiu de mim para falar por ti? Aí bateu nele. Aí ele respondeu. Micaías disse para ele, você vai saber disso quando você estiver procurando se esconder embaixo do terraço. Muito bem, sem mais êxito, a Bíblia diz que Acabe levanta-se, pega os seus soldados juntamente com o rei Josafá, vamos. E disse para o Josafá, olha, eu vou me disfarçar, eu vou tirar minha veste de rei, mas você vai vestir de rei. Olha o inimigo como que é, né? Ele prepara esse cilada para matar Josafá. E a Bíblia diz que ele tirou a roupa de rei, mas deixou Josafá indo vestido de rei. Como quem diz assim, se tiver de perseguir o rei, vai perseguir Josafá, Josafá morre e eu continuo na minha, né? Tem gente que é assim, né? Chama o outro, empurra o outro no buraco e vai embora. Aí a Bíblia diz que o rei da Síria havia dado uma ordem para os soldados. Não fira nenhum homem. Só quero o rei. Só fira o rei de Israel. Ninguém mais, só o rei de Israel. E a Bíblia diz que os soldados não fira oficial, nem soldado, ninguém, é só o rei. E a Bíblia diz que aqueles soldados saíram em busca do rei. Aí encontraram esse rei Josafá vestido de rei e seguiram Josafá. Josafá percebeu que estava sendo perseguido, orou a Deus. Deus ainda é um Deus misericordioso e deu livramento a Josafá. Eles olharam e disseram, não é Acabe não, é Josafá, vamos embora. E fugiram para outro caminho. No meio da simplicidade de um soldado, a Bíblia diz que ele puxa uma flecha e atira uma flecha. No meio da simplicidade, por nada. Aí Deus guia aquela flecha e aquela flecha bate justamente no rei Acabe, onde ele passa o dia todo ferido em cima de um carro e mais tarde ele morre. O que Deus promete, Deus cumpre. Jugo desigual sempre vai ser jugo desigual. Cuidado. E o tema é unindo as nações. Agora vamos para frente. No livro de João, capítulo de número 3, versículo 1 ao 20. Jesus, a Bíblia diz que ele, poucos dias antes de ir para Betânia, ele já sabia que estava chegando a sua hora. Estava chegando a sua hora dele sair desse mundo e voltar para o Pai, é o que João diz. Aí a Bíblia diz que eles preparam uma ceia e lá naquela ceia, a Bíblia diz que Jesus cinge-se com uma toalha, coloca uma toalha em volta da sua cintura, pega uma bacia de água, começa lavando os pés dos discípulos e secando com aquela toalha. Quando ele chega perto de Pedro, Pedro disse, não, Senhor, o Senhor não vai me lavar. E ele disse, Pedro, o que eu faço agora você não entende, mas você vai entender depois. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo, Pedro. Aí Pedro disse, então se for assim, Senhor, não lava só meu pé. Lava meu pé, lava minha mão, lava meus braços, lava minha cabeça. Aí ele disse, não, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Eu digo-vos que todos vós estão limpos, mas não todos. Aí o texto bíblico diz, porque ele sabia que Judas ia o trair. Pois naquela manhã, diz a Bíblia, né, ou naquele dia, a Bíblia diz que Satanás já tinha colocado no coração de Judas que aquele dia era o dia que Judas deveria traí-lo. Após Jesus lavar os pés de todos os discípulos, ele disse, olha, eu vos dei um exemplo. Aí no mundo tem os seus senhores e tem os escravos, tem os servos. Eu, como senhor e mestre, eu fiz isso, então eu estou dando exemplo para que vocês façais isso também uns com os outros, que vocês amem uns aos outros. E de repente Jesus cita uma passagem bíblica e diz, olha, as escrituras diz que aquele que come a ceia comigo me trairá.
Eu estou dizendo isso, Jesus falando, né? Eu estou dizendo isso antecipado para que quando acontecer essas coisas, vocês creiam em mim. Terminando aí, ele disse, olha aí, quem recebe a vós, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe também aquele que me enviou. Terminando aí, vamos aguardar. Judas já está com o diabo no coração, é o que o texto bíblico diz, e vai traí-lo, o mestre. Vamos acompanhar. Grande abraço a todos, amanhã temos mais.